Então, meus amigos, com a alegria de sempre, temos aqui o nosso Alcides, que é aquela criatura que, como se diz no popular, né? Quer dizer, ele está sempre pronto, é pau para toda obra, ele está sempre pronto para atender ao compromisso, ao convite, quando a gente pede. Então, vamos envolvê-lo com as nossas melhores vibrações, para que ele se sinta na sua casa. Bem, meus amigos, boa noite a todos. Dizer que é uma alegria, uma satisfação estar aqui é redundante, porque nós que temos o privilégio, a graça de estarmos por aí neste Rio de Janeiro, nas diferentes casas espíritas, granjeando amigos, encarnados e desencarnados. A gente vê com alegria e com muita satisfação a nossa responsabilidade crescer. Mas é uma responsabilidade gostosa, que não nos pesa nem um pouco. Inclusive, faço um apelo a vocês. Façam palestras também, que vocês vão ver como é gostoso. Não porque você está em evidência, não. Pelo carinho que a gente recebe, pelos abraços que a gente recebe, vale a pena. Uma vez um senhor que eu frequentei, foi a primeira casa espírita que eu frequentei, ele dizia assim para a gente: meu filho, é difícil ser cristão, mas vale a pena tentar. Então, você que é o companheiro, que é o amigo que está aqui, né, nos ouvindo, a gente pensa, qual será o tema? E quando o tio Berto falou comigo, o tema é livre, eu digo, ai meu Deus do céu, que tema vamos escolher? E eu estava até aqui conversando com o Gilberto, eu tinha, da última vez que eu estive aqui, assistindo o nosso irmão Marcos, e eu tinha comprado um livro ali na livraria do Hermínio Correia de Miranda, que eu digo de coração aberto, que é o meu autor encarnado predileto, porque tudo que ele escreveu, ele estava encarnado. E o Hermínio tinha realmente o dom da escrita, mas ele jamais fez uma palestra, porque ele dizia que ele era muito tímido. Igual Gilberto. Igual Gilberto. Mas você vai dizer assim, mas Alcides, e daí? E daí que é o seguinte, algumas pessoas já me contactaram para eu escrever um livro. Eu parei, pensei e disse assim, puxa vida, que posso eu acrescentar às letras espíritas? Absolutamente nada, porque esse não é o meu papel. O meu papel é falar. O Chico falava? Fazia palestra? Não. O Divaldo faz. Então, cada um de nós vai respeitando o papel do outro, descobrindo qual é o seu papel. E o tema de hoje é a importância da reunião pública na casa espírita. Saibam os senhores que, sem que nós todos tenhamos consciência, todo socorro espiritual que nós buscamos começa na reunião pública. E eu estava lendo o livro do Hermínio, e quando eu estava meditando sobre o livro, a página que eu estava lendo, um raio cortou minha mente e disse assim, memória de um suicida nos domínios da mediunidade, Paulo Estevam. Eu falei, ai meu Deus do céu, o que isso quer dizer? Aí fui eu pegar os domínios da mediunidade. E o que trata domínios da mediunidade? Reunião pública. A assistência espiritual, começando através de uma reunião pública e chamando atenção da reunião pública à questão do sono. Como a gente negligencia o preparo do sono. Se nós soubéssemos o quanto o sono é importante, a gente ia viver dormindo? Não. A gente se preparar para dormir. Por quê? Alcides, o que significa isso? Vamos lá.
Ô livrinho amoroso, esse meu livrinho Nos Domínios da Mediunidade. Primeiro que o livro Nos Domínios da Mediunidade é um livro cujo prefácio do Emmanuel, já falei aqui diversas vezes e vou tornar a falar de novo, é uma aula de teoria atômica. E o título do prefácio é Raios, Ondas, Médios, Mente. Lá pelas tantas, o Emmanuel diz assim: o veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. O corpo carnal nada mais é que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Então ele já está dizendo bem claramente que a consciência não está no corpo carnal. A consciência dirige o corpo carnal. Aí ele diz: químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito, porque, como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas. Vou lhes contar um caso, porque tem que ter um caso. Trabalhava eu num determinado colégio e íamos almoçar, eu, o diretor, que se dizia comunista e materialista, um professor de física, que também se dizia materialismo, um professor de biologia e um de história. Íamos almoçar, conversávamos, e num dia de muita conversa, o professor de física disse assim, para me provocar, porque ele sabia que eu era espírita: eu não sei como é que pode uma pessoa estudar tanto e acreditar nessas bobagens de Deus, de religião. Aí o colega de biologia olhou para mim e eu calado. Aí lá pelas tantas, eu disse: meu filho, vem cá. Einstein acreditava em Deus, não acreditava? Ele falou: acreditava. Newton acreditava em Deus? Também. Blaise Pascal? Também. Sócrates e Platão? Também. Pois eu prefiro ficar com eles do que com você. Veja bem, a questão é essa, a decisão. Bom, e aí a gente vai vendo que, mais adiante, diz o Emmanuel, os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus. E ainda mesmo quando a cerebração se perverte, transitoriamente subornada pela hegemonia política, geradora de guerras, o progresso da ciência, como conquista divina, permanece na exaltação do bem rumo a glorioso porvir. O futuro pertence ao espírito. Hoje, a Organização Mundial de Saúde define o homem como um ser biopsíquico, social e espiritual. Então, a realidade espiritual já entrou nos tempos da ciência. E ainda mais, ela recomenda, se tiver algum médico aqui, né, pode ou não confirmar o que eu estou dizendo, mas ela recomenda aos médicos hoje não tratarem a mediunidade como doença ou esquizofrenia, separar uma coisa da outra. Então vocês estão vendo que silenciosamente a realidade espiritual já entrou nos templos da ciência, das universidades, tanto que há universidades hoje que já oferecem como cadeiras alternativas o estudo da mediunidade. Mas, continuando o nosso estudo de importância da reunião pública, o que nós todos viemos fazer aqui? O que nós todos buscamos como passamos por aquele portão? Saibam que esta reunião, como todas as outras, não surgem aos acasos. Os meus orientadores já entraram em acordo com os orientadores da casa e já induziram também os encarnados necessitados de ouvir as lições para estar aqui.
Sabe para quê? Porque cada um de nós, dentro da sua problemática, contribui, consciente ou inconscientemente, para o decesso ou para a elevação de si mesmo. Continuando a nossa viagem pelo reino encantado de nos domínios da mediunidade. Mais adiante, diz o instrutor para André Luiz, os reflexos mentais, segundo a sua natureza, favorecem-nos a estagnação ou nos impulsionam jornada para a frente, porque cada criatura humana vive no céu ou no inferno que edificou para si mesma, nas reentrâncias do coração e da consciência, independentemente do corpo físico, porque, observando a vida em sua essência de eternidade gloriosa, a morte vale apenas como transição entre dois tipos de mesma experiência no hoje imperecível. Então vocês estão vendo, meus amigos, que esta reunião que antecede ao passe tem uma função: preparar a sua mente. A sua mente para que as trocas das correntes mentais se façam mais contundentes e efusivas, de maneira tal que, quando você está aqui, eu pergunto se nesta hora alguém que esteja aqui está com aquela cara de coitadinho. Ai, coitado de mim. Ai, meu Deus. Todo mundo aqui se sente bem, apesar dos seus problemas. Então, os seus problemas não são punição ou castigo de Deus. São ensejo ao bem. Oportunidade para você ser feliz. Então, tudo que te acontece na tua vida é Deus dizendo a você: vem, meu filho, vem. Toma consciência do quanto você pode e deve ser feliz, apesar dos seus problemas. Ainda a semana passada, a minha querida esposa falou assim: a única pessoa que eu sei que não vai sofrer se eu morrer é você. Eu digo: eu? Se eu morrer, você não vai sofrer. Mas por que, mulher, que eu não vou sofrer? Seu pai morreu, você não sofreu. Sua mãe morreu, você não sofreu. Seus irmãos morreram e você não sofreu. Então, se eu morrer também... Peraí, mulher, calma. Vamos equilibrar os sentimentos. Não vamos confundir sentimento com sentimentalismo. Pieguice é uma coisa, sentimento é outra. É claro, é lógico, é evidente que, por exemplo, eu disse a ela: minha filha, nós temos uma filha que hoje está lá em Miami, não está? Tá, você sente saudade da sua filha? Ela falou: sente. Eu também. Mas essa saudade me faz sofrer? Não. É claro que eu gostaria de ver meu pai e minha mãe a todo momento. Mas isso aí já é pieguice, egoísmo nosso de querer agasalhar e sufocar o outro. É para isso que nós estamos aqui. Para aprender a amar. Para aprender a ser feliz. Pois, como disse Fernando Pessoa, navegar é preciso. Viver não é preciso. Quem de nós, no estado em que nós estamos de consciência, tem pleno e total domínio das forças que regem a vida? Nós não temos. Por isso que viver para nós não é preciso. Precisão aí que ele está falando é da arte náutica, que exige precisão, ajuste na medida dos aparelhos que regem a navegação. Nós temos pleno domínio sobre os nossos sentimentos? Não. Temos pleno domínio de nossas emoções? Não. É para isso que nós estamos aqui. Para deixarmos de lado os sentimentalismos, deixar de lado os dramalhões e enxergar que só há uma realidade na vida: o amor divino. Esse outro belíssimo livro que provocou esse estudo de hoje, Memórias de um Suicida. Seu Alcides, que isso tem a ver? O capítulo 6 desse belíssimo livro, Memórias de um Suicida, peguem pelo menos esse capítulo, que vocês vão ver toda a logística que envolve do outro lado
a preparação de uma reunião mediúnica. E se você conseguir enxergar isto, você vai dizer assim: puxa vida, como Deus é tão bom, como Deus é tão amoroso, que aproveita as minhas fraquezas a benefício de mim mesmo. E você vai se conscientizar de que você nunca está só. Você nunca está abandonado. Porque quando você se queixa de solidão, é porque você não aprendeu a ser solidário contigo mesmo. Expande tua consciência, eleva, sai desse terra-terra, desse baixo astral e ascende, eleva-te. Alcança cada vez noções mais altas e justas de viver e de amar, que tudo para você será encanto, beleza, magia, poesia. Você há de estar certo e convicto de que a sua presença aqui não traz somente você, mas traz todo um séquito de desencarnados que vem com você e precisa estar aqui, trocando figurinhas com você, para ele também se renovar e redimir. Muitos nascimentos começam a ser preparados numa reunião pública. Muitas assistências médicas e socorros de doentes começam numa reunião pública. Inclusive a própria reunião mediúnica começa na reunião pública, porque os acompanhantes de todos nós que aqui estão desencarnados começam a ser tratados e preparados para adquirirem condições de se manifestar numa reunião mediúnica. Vocês não imaginam o que foi feito, por exemplo, no nosso âmbito. Alguém teve que limpar o banheiro, não é isso, Gilberto? Alguém teve que varrer o salão, alguém teve que preparar o aparelho eletrônico, alguém teve que pagar a conta de luz, não é, Gilberto? Alguém teve que pagar a conta d'água, não é, Gilberto? Alguém teve que pagar IPTU, não é, Gilberto? Então, se do nosso lado exige toda uma engenhosidade que nos leva a preparar estar aqui para que você seja recebido com conforto, com bem-estar, também existe o chamado atendimento fraterno, que faz parte da reunião pública. Reparem que muitas vezes eu ouço pessoas dizerem assim: naquela casa espírita o passe é fraco. Eu digo: ai meu Deus do céu, aonde esse cara tirou passe fraco e passe forte? Eu sei que tem passe do idoso, mas passe forte e passe fraco, essas coisas eu não conheço. Mas veja bem, meu amigo, André Luiz, você, Andrezinho, me ajuda, Andrezinho. Vocês estão rindo, é? Diz o Andrezinho: elevemos o nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido. Olha de novo a reunião pública. Elevemos o nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade de nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores, se nos propomos recolher a mensagem das grandes almas. Vocês já prestaram atenção na página de abertura? Está toda aqui. Vejam que a página de abertura, sem querer ou intenção, olha como, eu disse aqui que os meus orientadores já entraram em comunicação com os orientadores da casa, que já prepararam quem devia e necessita estar aqui hoje para ouvir essas coisas. O nosso querido Gilberto leu uma página que disse que a elevação começa na palavra de quem? Fala. Então, se eu, Alcides, também não me preparo para estar à altura da tarefa que me é conferida, não porque eu seja virtuoso, mas sim porque eu tenho necessidade, e necessidade de estar aqui, porque em outras épocas o Alcides divulgou coisas equivocadas. Então agora você vai lá, olha para a multidão daquelas pessoas e não se sinta virtuoso nem talentoso, que você não está fazendo nada demais, a não ser quitar suas contas, porque com certeza tem gente aqui, alguma encarnação, eu desencaminhei.
E agora estamos colocados frente a frente, olho no olho, cara a cara, nesse bafo. Sabe para quê? Para que eu possa reparar o erro que alguma vez induzi alguém. E não pense que aqui não está assim, ó, a multidão de desencarnados, olhando para mim e dizendo assim, aquele safadão de outra época agora está ali, ó, santinho, bonzinho. Mas isso tudo é necessário, porque o assédio espiritual é necessário. Feliz é aquele que resiste ao assédio. E nós temos recursos para resistir ao assédio? Temos. E um dos recursos qual é? A reunião pública da Casa Espírita. O outro recurso qual é? O Evangelho no Lar, que também é uma reunião pública. Porque quando a gente vai fazer o Evangelho no Lar, não estamos só nós, não. Inclusive, nesse belíssimo livro, Memórias de Suicida, Camilo Castelo Branco, que é o autor espiritual do livro, ele diz assim, que procurou em Portugal uma casa onde ele pudesse ditar os livros, e não encontrou um médium. Aí ele pediu aos seus instrutores espirituais, vou lá para o Brasil, para ver se lá no Brasil eu encontro um médium onde eu possa ditar os meus livros. Mas antes disso, ele estava tristonho. E ele disse assim, puxa vida, em que casa eu posso repousar? Repara, dizem que casa eu posso repousar. Se os nossos lares forem ambientes em que marido, mulher, pais e filhos estão unidos pelas graças do crescimento espiritual, qual é a nossa ambiência espiritual? Adequada a esses espíritos para que eles possam repousar em nossos lares. E é isso que é o objetivo da reunião pública. Não é somente nós estarmos aqui pedindo, mas, sobretudo, aurindo forças, conhecimento que nos permitam, lá fora, fazer aquilo que o nosso irmão leu aqui, praticar. Então, tudo que te acontece, se você tem uma doença degenerativa, graças a Deus. Bendito o câncer, bendita a leucemia, que me permite a cura do corpo e a libertação da alma. Aí a minha querida esposa falou assim, você não vai ficar triste? Eu disse, como não, mulher? Há 39 anos que eu beijo a tua boca. Nunca conheci outra boca nesta vida. Como não vou sentir sua falta, meu bem? Aí eu falei, vou sentir tanta falta sua que eu vou com você também. Ela falou, não mete essa. E hoje é dia dos... Não é dia dos namorados, é dia dos enamorados. Não é, professor? Não é? Então, aí vocês vejam que a coisa é tão séria, que semana passada o meu jovem aluno virou-se para mim e disse assim, ô professor, o que foi, meu filho? Eu quero que o senhor me fale sobre o uso medicinal da maconha. A sala de aula é uma reunião pública também. Repare, porque onde eu estiver, com quem eu estiver e como eu estiver, eu sou um marido espírita, eu sou um pai espírita, eu sou um avô espírita, eu sou um professor espírita, eu sou um cidadão espírita. Não está dissociado de mim, onde quer que eu esteja. Não que eu vá vestir capa de santo, mas todos os acontecimentos da minha vida são ensejos ao bem, para eu botar em prática, como foi lido aqui. E se Deus amanhã entender que eu tenho que ter uma doença degenerativa, o que eu vou dizer para ele? Obrigado, Senhor. Se amanhã eu chegar em casa, o meu netinho de 3 anos desencarnou, eu vou me desesperar, dizer que Deus foi, eu estou velho, com a coluna torta, Deus não me levou, Deus levou meu netinho. Por que isso? Isso é sentimentalismo, isso é dramalhão, isso não é sentimento, isso é desespero. Isso é falta de fé e confiança. Mas aí, voltando à pergunta do meu aluno, memória de um suicida. Ai, meu Deus do céu, cadê? Ai. Ué, perdi a página. Ué, eu marquei? Que isso, rapaz? Tá aqui, achei.
Atentai, porém, para esta nova espécie. Olha bem, ouçam bem o texto, hein? São cocainômanos, os amantes do ópio, entorpecentes em geral, viciados, que se deixaram rebaixar ao derradeiro estado de decadência a que um espírito, criatura de Deus, poderia chegar. Aí a gente ouve o discurso modernista: não, tem que liberar a maconha, porque vai... Gente, não tem que liberar nada. Eu disse ao meu aluno: só conheço 2 tipos de pessoa que querem a liberação da maconha. Ele falou: quem? Quem fuma e quem vende. Só 2 pessoas que querem a liberação: quem fuma e quem? Porque nós não podemos combater um mal com outro mal. Aí ele virou para mim e disse assim: e o álcool? Também devia ser proibido. E o cigarro? Também devia ser proibido. Não vamos combater o mal com outro mal. Eu disse a ele: meu filho, se o seu problema é deixar de fumar de maconha, eu estou aí para te ajudar. Mas se o seu problema é continuar, eu não tenho nada com isso, não me envolva no seu problema. Mas parecia que o menino queria me botar na parede. Ele virou: e o que o senhor acha da liberação? Peraí, meu filho, vamos lá. Você falou primeiro do uso medicinal da maconha. Disseste muito bem. Uso medicinal não é uso indiscriminado. Dentro daquelas patologias específicas. Fora disso, não tem jeito. É não e não. Inclusive o cigarro e o álcool. Aí ele virou-se para mim e disse assim: mas professor, e o aborto, o que você acha? Meu filho, você está a fim de me provocar, não é isso, meu filho? Eu falei assim: meu filho, o que você acha do aborto? A mesma coisa da maconha, não tem que ser liberada nada. Mas então, você falou de aborto, você não falou de estupro. São coisas diferentes. Então vamos lá. Então o que nós estamos falando isso na reunião pública? Porque com certeza, entre os desencarnados que aqui estão, tem muitos toxicômanos. Tem. Em busca de quê? De um refrigério, de uma vibração animalizada, para que ele possa preparar-se para a reunião mediúnica. E mais ainda, não pensem os senhores que na sua linda noite de sono, você vai sair do corpo e vai para onde? Quem gosta de maconha, quando sai do corpo, vai dormir, vai para onde? Para a igreja rezar? Não. Vai para a casa espírita rezar? Não. Vai para o mesmo ambiente em que ele se compraz. E se eu, Alcides, aquele homem apaixonado pela esposa, mas que tem a outra, quando eu sair do corpo pelo sono, eu vou buscar a esposa ou a outra? A outra. Porque eu vou pelo sono buscar as mesmas companhias que me aprazem quando eu estou desperto. Então a reunião pública também tem esse fator: preparar você para dormir melhor, para que você possa realmente sonhar com os anjos, para que nós todos que aqui estamos, depois do sono, vamos nos encontrar. Puxa, de novo, senhor Alcide, o senhor já falou ainda há pouco, mas já está aqui de novo. Eu digo: pois é, estamos agora no mundo real, face a face. É para isso, gente. Nós estamos aqui para formarmos uma família, porque com certeza não somos a parentela, mas havemos de ser uma família. Você está aqui neste dia maravilhoso, porque você está enamorado. Enamorado de quem? Do Evangelho de Jesus. Para que você possa entender que Deus não te pune, Deus não te castiga. Deus te dá ensejo ao bem, em tudo que te acontecer. Mas vamos continuar, que a vida é bela. Outra passagem do livro Memórias de Suicida. Ele diz: a paixão mórbida que desequilibradamente nutriu pela esposa e pelos filhos, prestou-se a instrumento para as grandes expiações que seus entes queridos tinham em débito nos assentos da lei de justiça que rege os destinos humanos. Esse rapaz, ele suicidou-se, porque ele entrou em crise financeira. Ele suicidou-se por causa da crise financeira. Pergunto a vocês, isso é uma história antiga ou recente? O Brasil continua em crise?
Sim. Nós todos estamos com problemas financeiros? Sim, eu também, porque eu não recebo do Estado há muito tempo, tenho essa noção. Mas isso vai tirar minha alegria? Não. Isso me dá o direito de dizer que o governador e não sei quem vai para o inferno? Não. Isso só me dá um direito de orar por eles. Porque se esses homens soubessem as sombras que carregam em si, a oportunidade que estão tendo de se regenerarem, porque a política é porta aberta ao bem e não a isso. Quando meu irmão ali falou das empreiteiras, o empresário também é outro missionário do bem, porque ele, dirigindo a sua empresa, ele dá oportunidade a muita gente de ganhar o pão de cada dia. É essa a função social que nós temos que ter em tudo quanto fizermos. Porque Deus também vai olhar para mim e vai dizer assim: Alcides, o que fizeste dos filhos que eu te dei? Mas que filho? Eu só tenho 3. Não. O Gilberto foi teu filho por um momento, enquanto você fazia a tua palestra. Pois me chame de papai, viu? Ah, o passe idoso. Então, vejam bem, nós todos que estamos aqui compondo essa assembleia, estamos permutando valores. E tudo vive daquilo que se alimenta. Quem se alimenta do ódio, vive do ódio que traz em si. Quem se alimenta do amor, vive do amor que traz em si. E quem ama está sempre em paz. Ah, que isso, Alcides? O senhor está maluco? Pois é, quem ama está sempre. Jesus se desequilibrou? Não. Eurípides Bassanufo se desequilibrou? Não. Allan Kardec se desequilibrou? Não. Sócrates, Platão? Não. Quem se desequilibra? Eu. Porque se eu vier num beco escuro e você despontar do outro lado, o que eu vou dizer? E você assaltado, vou olhar para você. Aí quando eu chegar perto de você e você perto de mim, ai que bom, é o seu Alcides palestrante, não é um ladrão. Mas você já estava com medo, já estava desesperado. E é incrível como hoje a gente tem tanto medo. Coitadas, as mulheres na rua andam quase dentro da bolsa. Pegam a bolsa, carregam assim, digo, ai meu Deus. Porque o medo. E é esse sentimento de medo que aumenta a nossa dor. É o medo que nos faz sofrer. É o medo que nos faz desesperar e angustiar. É o medo da morte, é o medo da doença, é o medo da velhice, é o medo do assalto, é o medo de tudo. Mas ninguém quer morrer. Porque todo mundo quer viver. Agora ninguém quer viver esse estado de coisas que nós estamos vivendo. E para que esse estado de coisas desapareça, o que nós temos que fazer? Vir para a casa espírita. Porque na permuta de valores cristãos, nós estamos ajudando não somente a regeneração na dimensão física, mas a regeneração daqueles que voltarão ao nosso cenário. E hão de encontrar um ambiente propício ao bem, se nós assim quisermos e fizermos. Mas continuando com memória de suicida. Aí ele se suicidou porque ele não podia mais dar conforto material à família. E olha o comentário. Certamente que o devotamento à família, conceder-lhe-á méritos diante do legislador supremo. Porém, mais honrosos... Olha, gente, nós que temos netos, filhos, hein? Porém, mais honrosos se tornariam os lauréis, se houverem encaminhado os seres amados ao culto legítimo do cumprimento do dever, e não proporcionando-lhes luxos e gozos mundanos, ao descurar da educação moral, que deveria prover, em primeiro lugar, ainda que bracejando, contra os arremessos da pobreza adversa. Quem é que nunca ouviu alguém dizer, não, eu tenho que dar ao meu filho tudo que eu não tive, eu tenho que dar ao meu filho tudo que... A melhor escola, a melhor isso, mas... E olha o que ele está mostrando. Porque os problemas da humanidade são gerados pelos direitos que nós todos alegamos ou pelos deveres que não deixamos de cumprir.
pelos deveres que não deixamos de cumprir. Então, em vez de reclamar direito, porque todo mundo tem direito, mas eu não vejo ninguém fazer greve para cumprir com a obrigação, com o dever. Porque se a médica cumprisse com o dever, aquele entezinho talvez não tivesse desencarnado. Então, se cada um de nós cumprir com o seu dever, nós estaremos dando ensejo ao bem. Estaremos eliminando os fatores de dor e sofrimento. Aprendendo a amar e ser amado. Aprendendo a amar e ser feliz. É para isso que a reunião pública nos traz. Independente do passe ser forte ou fraco, do passe ser idoso ou jovem. Porque o processo é de autodescobrimento, é de autocura. Inclusive, neste livro, Memórias de Suicida, ele narra diversas vezes reuniões com psiquistas do outro lado para tratamento psiquiátrico dos desencarnados. E quando eu falo tratamento psiquiátrico dos desencarnados, lembremos-nos de que, se houvesse mais amor no mundo, os presídios estariam vazios. Se houvesse mais amor no mundo, as delegacias estariam vazias. Os consultórios, perdoe meus amigos psiquiatras e psicólogos, estariam vazios também. Por quê? Porque a humanidade seria mais saudável, porque mais feliz, porque liberta dessas condições que nós teimamos em fazer. Queixa, reclamação, ciúme. Queixa, reclamação, ciúme. Outro dia, a minha querida filha mais velha me ligou lá de Miami, mandou uma mensagem lá de Miami, porque eu estava no supermercado sozinho, sem a mulher. Uma amiga dela me viu, bateu a minha foto e mandou para ela: ó, teu pai está sozinho aqui no supermercado. Ela imediatamente: o que você está fazendo no supermercado sozinho? Eu disse: minha filha, eu estava sozinho porque sua mãe foi trabalhar. Até porque sua mãe não me perturba, porque o caminho mais fácil de perturbar, de perder alguém, é encher o saco de alguém. Porque se é sentimentalismo e dramalhão em doença, dê liberdade ao outro. Porque, como diz a lei divina, o que é seu não foge de você, vai mudar os vínculos da relação, mas vão permanecer juntinhos, porque um precisa do outro, e esses laços são indissolúveis. Esse casamento é eterno. Ele pode voltar seu filho, seu genro, seu enteado, mas você não vai fugir dele. Seu neto, não importa. Porque o importante é que nós estejamos conscientes de que a educação sentimental, que começa aqui na reunião pública, é o fator propiciador da saúde, do bem-estar e da alegria. A gente lembra aquele belíssimo poema do Vinícius de Moraes, quando ele diz: tem dias que eu fico pensando na vida e sinceramente não vejo saída. Como é, por exemplo, que dá para entender se a gente mal nasce, começa a morrer, porque ele está pensando apenas na vida, na matéria. Porém, em contrapartida, em outro poema, o mesmo Vinícius diz: às vezes quero crer, mas não consigo. É tudo uma total insensatez. Aí pergunto a Deus: escute, amigo, se é para desfazer, por que que fez? Mas não tem nada não, eu tenho meu violão. Porque ele está buscando no violão o conforto, o consolo, que ele já acha nas esperanças da vida perdida. E você acha que é o violão que vai nos dar consolo? Não, é o cumprimento do dever diante do outro. Se meu marido não é bom, devo me dedicar a torná-lo melhor. Se minha mulher não é boa, devo me dedicar para torná-la melhor. Como? Respeitando como ele é. Foi o que eu disse à minha filha, nós estamos juntos desde muito tempo. Tudo nos une, nada nos separa. Não precisa ficar tomando conta do seu paizinho daí, que seu paizinho já tem suficientemente doutrina para saber tomar conta de si mesmo. Porque eu, Alcides, não tenho mais opção. Comecei uma caminhada e só posso ir até o fim, porque graças a Deus, a responsabilidade que a doutrina espírita me traz não me pesa nos ombros.
não me traz nenhum momento de angústia, dor e sofrimento. E isso é tão verdadeiro que a gente experimenta nas nossas reuniões um estado de comoção, um estado de encantamento, um estado de plenitude e felicidade tão grande que nem dá vontade de sair daqui. Não é isso? Dá vontade de ficar o quê? Aqui. Aí os nossos parentes não nos entendem e chamam a gente de fanático, porque eles não sabem a grandeza que é estar numa reunião pública tomado desse elan, tomado desse estado de arrebatamento. Como disse Paulo de Tarso, fui ao terceiro céu. E é exatamente esse estado que a gente experimenta aqui. E que a gente deve educar-se para permanecer nesse estado lá fora no nosso dia a dia. Porque André Luiz, em diversos livros, narra: a pessoa sai feliz da reunião pública, sai do portão da casa espírita e começa. Mas viu, se aconteceu aquele palestrante, você acredita no que ele falou? Ah, aquele cara é um 7-1, não é isso? Aí começa a botar dúvida. Aí o padrão vibratório cai. O padrão vibratório cai, quem volta para ele? Os obsessores. É verdade. Outro dia, uma senhora, após uma reunião pública, numa casa que eu fui, ela me procurou e falou: senhor Alcides, meu marido detesta o senhor. Eu disse: ai meu Deus, seu marido me detesta sim, o que eu fiz para ele me detestar? Não, porque ele foi assistir uma palestra e o senhor falou a vida dele toda. Mas como você não conhecia seu marido? Ou seja, ele não gostou do que ouviu. Porque a carapuça doeu nele. E quando a gente ouve aquilo que... Repare, Jesus alguma vez falou o que nós queríamos ouvir ou o que nós necessitamos ouvir? O que nós necessitamos ouvir. E você sabe muito bem que as tuas preces, todas, são atendidas. Não como você quer, mas como você necessita. Deus atende tudo em cada um de nós, o que nós necessitamos. Reparem que se nós necessitamos estar aqui, aqui nós estamos. E se hoje nós que somos familiares estamos separados dos laços consanguíneos, isso não impede que nós estejamos unidos, irmanados neste sentimento lindo, que é o sentimento de se sentir pleno, sendo vazio. Olha o paradoxo que a fé traz a todos nós. A gente se sente pleno estando vazio. A gente se sente tudo sendo nada. A gente passa a saber sem nada saber. A gente passa a ter sem nada ter, porque, como disse Paulo de Tarso, já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. E quem está em Cristo, nova criatura é. Tudo se faz novo e as coisas velhas são passadas. Aí você nasceu de novo. E o teu parto, a tua gestação, começa exatamente na reunião pública. Mas não somente tua, a dos teus companheiros espirituais também. Continuando com André Luiz. Mediunidade não basta só por si. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade do nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. Ah, André. Mais adiante diz André Luiz: o estudo da mediunidade repousa nos alicerces da mente, com seu prodigioso campo de radiações. A ciência dos raios imprimirá em breve grande renovação nos setores culturais do mundo. Aguardemos o porvir. Já mudou. A ciência dos raios criou o celular, a televisão, o rádio, ressonância magnética, tudo que você faz, esses equipamentos todos que viram a gente do avesso, já é a ciência dos raios, mudando a cultura do mundo. A informática mudou a cultura do mundo. Mudou tanto que nunca esteve tão difícil ser professor e dar uma aula. Porque o aluno hoje não quer ler. Hoje foi prova no colégio, o aluno virou professor. Ô professor, o que é o obscurantismo? O outro me perguntou: professor, o que é abolição? Eu disse: meu filho, a abolição terminou ou deu continuidade à escravidão? Como assim, professor?
Mas sabe o que é isso? Alguém falou aqui. Eurípides foi a ter um encontro com Jesus. E Jesus pediu nesse encontro a Eurípides para limpar os abismos. Sabe o que é o abismo? É a região abaixo do umbral. É a pior das trevas do nosso círculo terrestre. É lá que estão alguns dos grandes inquisidores, alguns dos grandes nazistas. E não pensem que esse povo é burro. Eles são inteligentíssimos, estudam a cada um de nós, sabem muito de nossas vidas. Quem trabalha na reunião mediúnica, às vezes se espanta, quando, por exemplo, eu me espantei, quando o Espírito falou para mim, ô seu padre fofoqueiro, você é o mesmo padre que eu conheci. Eu digo, ai meu Deus do céu, me descobriram. E ainda mais, quem leu aqui o livro ditado por Bezerra de Menezes, através da Ivone Pereira, Dramas da Obsessão, o socorro a uma família de obsidiados, começou quando alguém botou o nome e o endereço da família na caixinha de assistência. Foi ali que começou o socorro da família. Então você vê que para fazer o bem não precisa de dinheiro, basta ter boa vontade. Bote o nome do teu inimigo na caixinha. Bote o nome bote o nome da sogra. Bota o nome da sogra. E do sogro também. E do cunhado que pede dinheiro emprestado e não paga também. Bota o nome do... Vê se ele paga da próxima vez. Mas gente... Bota o nome do pessoal do Supremo, bota o nome de tudo quanto é juiz lá, bota, para ver, porque reparem bem, gente, é comum muita gente perguntar o seguinte, poxa, todo mundo foi rei, todo mundo foi importante, sabe por quê? Porque é onde a nossa falha é maior, quando a gente é importante. É ali no exercício da autoridade é que nós conseguimos construir o castelo de inferno que a gente ergue para nós mesmos. Precisamos ter muita piedade das nossas autoridades, porque eles são extremamente piores que os pedintes da rua. Eles precisam muito mais, porque eles estão avolumando sobre eles mesmos uma chama intensa. Não pensem que eles estão imunes, não estão. Tenhamos piedade com eles todos, né? Estado Islâmico, com todo mundo, porque são pessoas que estão tendo a oportunidade de construir um mundo melhor com a sua influência sobre o mundo. E estão falhando flagrosamente. Outro dia um amigo meu, professor, assim, esses alunos são burros, são os idiotas, são os imbecis. Eu falei assim, meu filho, a gente não tem o aluno que gostaria de ter. A gente tem um aluno que precisa ter, porque o professor tem que aprender uma coisa. A função de professor me ensinou que eu sou muito orgulhoso, muito vaidoso, prepotente e impaciente com a incapacidade do aluno. Então a deficiência do outro é oportunidade para eu vencer a minha. Aprender a ter paciência com a dificuldade do outro para vencer a minha também. É por isso que o pobre do idoso, coitado, ninguém tem paciência com o idoso. Ninguém, até o meu netinho de 3 anos já me chama de burro. Vovô, você é burro. Eu digo, ai meu Deus do céu. Pois é, porque ninguém tem paciência com o outro. Mas minha impaciência com o outro revela uma faceta minha, que na verdade é o meu defeito de não saber lidar com o outro. Reparem que se Eurípides fosse impaciente, coitado de nós, não é isso, Gilberto? Oh, ainda bem que Eurípides é paciente. Bezerra, como é paciente, o Bezerrinha, não é? A Joana, eis aí a Joana também entrando na nossa reunião pública, porque a partir do momento que a gente frequenta a reunião pública e desperta para os objetivos sagrados da vida, a gente se torna um homem integral e a plenitude que ela anuncia. Ninguém vai ser pleno e integral sem cumprir com os seus deveres diante do outro. Ainda que o outro não me reconheça, eu lavo roupa do meu marido não me dá valor.
Acredite em Deus, busque o valor divino. Se teu neto, se teu filho é mal criado, responda o pior para ele. Sabe que Deus te ampara e te reconhece. Não busque evidência e destaque pessoal, em hipótese nenhuma. Busque na posição em que você se encontrar a oportunidade de aprender e servir e amar. Porque só assim nós seremos felizes. Só assim os amigos obsessores de todos os matizes estarão conosco, não querendo nos derrotar, mas querendo aprender conosco a ciência de amar e viver. Porque os laços permanecem. O que muda é a natureza dos laços. No livro Nos Domínios da Mediunidade, a irmã Albina, a médium mais equilibrada da casa, passou um processo terrível de assédio do marido desencarnado. O marido desencarnado queria assediá-la, obsidiá-la, ainda no sentimento de posse. Mas quando ele se viu às voltas com os tormentos e aflições do outro lado, ele correu para onde? Para dentro de casa. Mas ele encontrou dentro de casa um ambiente psiquicamente equilibrado. Porque aquela mulher fina e nobre, no seu caráter e na sua personalidade, jamais maldisse aquele homem, porque ela viu naquele homem a oportunidade dela crescer, através do brutamonte que ele era. Ainda a semana passada, uma companheira nossa estava a nos dizer que o marido implica com ela quando ela vai para a reunião mediúnica. Em pleno século XXI, essas coisas ainda existem e acontecem. Se esse homem pudesse frequentar a reunião pública, ele mudaria rapidamente e veria a mulher maravilhosa que ele tem, em vez de ficar enchendo o saco e perturbando o outro. É isso que nós precisamos. Precisamos estar aqui, porque cada vez mais navegar é preciso, mas viver não é preciso. Como disse Fernando Pessoa, na ribeira desse rio ou na ribeira daquele, ele passa e eu confio, porque ele segredava nas águas dos rios as suas angústias e aflição, por isso ele confiava no rio. Mas nós sabemos que o rio de nossas vidas que corre, o sangue que corre em nossas veias, é o sangue do amor, da vontade e da experiência. É por isso que cada vez mais, meus amigos, eu vejo as casas espíritas lotadas e me gratifico com isso. Me gratifico porque, primeiro, a cada casa que vou, eu sei que estou granjeando amigo. E segundo, a gente percebe que a humanidade quer ser feliz, que a humanidade tem jeito sim. É difícil? É impossível? Não. Então vamos nos dar as mãos, vamos nos unir. Vamos nos revestir desse espírito, desse estado de comoção, de encantamento e arrebatamento, que o outro às vezes não entende, mas quer sentir. A ponto de muitas vezes o outro sentir inveja da tua plenitude estampada na face, da tua felicidade estampada na face, do teu sorriso bondoso, do teu silêncio carinhoso. Quando o outro espera censura e acusação, você vai dar um abraço e diz, por hoje está bom e passa. Porque nem sempre repreender é educar. Porque muitas vezes o repreender é tocar a sensibilidade e a dignidade do outro. Porque quem erra quer carinho e compreensão, e não acusação, queixume e lamentação. Porque o dia que dedo na cara resolver o problema da humanidade, a terra vai ser um mundo de paz. É por isso que nós estamos aqui na reunião pública, porque confiamos em Eurípides Barçanufo, confiamos em Bezerra de Menezes, confiamos no poder do amor que a vida nos traz e canta a todo momento, porque nós precisamos registrar no mais íntimo de nós esses estados de vibração superior, porque a vida é vibração. Pensamento é vibração, a palavra é vibração, e o que o encanta não é a palavra, mas o sentimento, o magnetismo que joga e flui da palavra, centrada no amor e no bem. É por isso que nós estamos aqui, porque a humanidade tem jeito, porque o Brasil tem jeito. Vai demorar? Vai, mas que tem jeito, tem. Independente de transição planetária, que são coisas que já está perturbando e incomodando, por quê? Quando a Terra deixou de ser um mundo inferior para um mundo de prova e expiação, foi feita uma transição. E não houve problema nenhum. E a transição planetária é um processo natural que não assusta ninguém.
é um processo que vai se dar independente dos homens, mas feliz aquele que perseverar até o fim e colaborar para uma transição planetária menos dolorosa possível. Ainda no capítulo 4 dos domínios da mediunidade, o rapaz pergunta ao instrutor, que o palestrante começa a falar e alguém começa a dormir. Ele diz assim: puxa vida, é o obsessor lançando o seu magnetismo sobre aquela pessoa, porque não quer que ela se eduque e se instrua no bem. Se ela puder ouvir, que ótimo, melhor para ela. Se ela não ouvir, pior para os dois. Porque o obsessor é um grande amigo nosso. Vocês precisamos esquecer a palavra obsessor como fruto do mal. A palavra obsessor é aquele cidadão que chega junto de nós, como mariposa junto da lâmpada. Porque quando ele encontra honestidade e sinceridade em nós, ele se torna um grande amigo, um grande aliado. E é para isso que nós estamos aqui na reunião pública. Mudar o plug das nossas sintonias, mudar o plug de nossa mentalização, para que cada um de nós, como Francisco, possa dizer: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que sois compreendido. Amar que ser amado, pois é dando que recebemos. É perdoando que somos perdoados. E é morrendo que nascemos para a vida eterna. Esse morrer não significa desencarnar. Esse morrer que nós nascemos para a vida eterna é quando o homem velho dos maus costumes morre em cada um de nós e nasce o homem novo, o ser crístico, o ser búdico, o verdadeiro Devas, o verdadeiro discípulo do amor divino, a conjugar em si mesmo a única palavra, o único verbo perfeito para nós todos: amar, amar e amar. Obrigado a todos.